Salve pessoal do Maior que Zero, tudo bem com vocês? Paulo Mercedes aqui. Circuito série, eu preparei esse daqui, né? De aulas anteriores a gente tinha visualizado ele, mas a gente não tinha feito nenhuma conta, né? Apenas a dedução. Inclusive está ali, né? Então o que que o exercício pede? Para calcular a corrente elétrica do circuito. E aqui tem uma observação que é como calcular a resistência equivalente, tá? Então vamos lá. Como ele quer que calcule a corrente elétrica, o que a gente precisa saber aqui? Que essa corrente elétrica no circuito série é a mesma para todos os elementos. Tá? E o detalhe interessante é o seguinte, como essa corrente é a única, né, a que sai da fonte, eu preciso saber qual é a resistência que a fonte enxerga. Então eu sou obrigado a calcular o REQ. A corrente desse circuito, ela é basicamente, utilizando a lei de Ohm, a tensão da fonte, que é a V1, dividido pela resistência que a fonte enxerga. Tá? Então a gente vai deixar aqui, vamos vir aqui no cantinho calcular esse REQ. O REQ, basicamente para circuito série, é a soma das resistências envolvidas. Então é o que a gente vai fazer aqui. Temos aqui o R2, o R3 e o R1. Então temos lá 5 ohms mais 10 ohms mais 15 ohms. A soma disso aqui dá 30 ohms. Então a gente vem aqui e a corrente desse circuito fica como 30 volts dividido por 30 ohms. Então o valor da corrente desse circuito é de 1 ampere. Esse 1 ampere percorre todos os elementos desse circuito. Ok? No próximo exercício, a gente já tem ali o resultado da corrente elétrica que a gente calculou, né? Que a gente vai precisar desse valor. A gente agora vai calcular a queda de tensão em cada resistor. Basicamente, a gente também vai utilizar a lei de Ohm nesse caso, só que elemento por elemento. Então, quando a gente lembra da lei de Kirchhoff das tensões, a gente sabe que a soma das tensões dos elementos envolvidos em uma malha fechada tem que dar o valor da fonte aqui, nesse caso. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é calcular tensão por tensão. Então, a gente sabe já quem é a corrente elétrica, que está aqui. Então, vamos lá. VR2, que é a primeira tensão ali, é igual a R2 vezes a corrente do circuito. VR2 é igual a R2 é 5 ohms vezes a corrente do circuito, que é 1 ampere. Eu tenho 5 volts de queda de tensão em R2. VR3 é igual a R3, que é o valor da resistência, vezes a corrente do circuito. Basicamente, VR3 é igual a R3 é 10 ohms vezes 1 ampere. Eu tenho 10 volts aqui para VR3. E o meu VR1, tá? Que é dessa resistência aqui, eu tenho R1 vezes a corrente do circuito. Então, significa que VR1 é igual a 15 ohms vezes 1 ampere, que dá 15 volts. E aí, para a gente provar aquela propriedade, para a gente provar a lei de Kirchhoff das tensões, é necessário que V1 seja igual à soma das quedas de tensão nos respectivos elementos. VR3 mais VR1. Então, tem que dar isso aqui. VR1 é igual a quem é VR2, 5 volts, mais quem é VR3, 10 volts, quem é VR1, 15 volts. A soma disso dá 30 volts e está aqui provada a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? E aí a gente pega o mesmo circuito em série, transforma ele todo em paralelo e a gente vai fazer a mesma análise.
Aqui ele pede o cálculo de tensão em cada resistor. Só que vejam qual é a nuance aqui. Vamos nos lembrar que num grande nó, a gente tem que a tensão é a mesma. A gente tem um nó de cima e um nó aqui embaixo. Tá? Então, a gente sabe que o potencial de V1 ele vai percorrer todo esse nó aqui. Não tem nenhum elemento para dar uma queda de tensão. Então, a gente sabe que em circuito paralelo, a gente tem aí a mesma tensão para todos os elementos. Então, qual o valor da tensão em cada resistor? Basicamente, V1 é igual a VR2, que é igual a V em R3, que é igual a V em R1. Então, uma questão bem sutil aí, que é igual, obviamente, a 30 volts, né? Então, uma questão sutil, né? Conceitual e simples de resolver. Agora, o mesmo circuito em paralelo, ele pede o valor da corrente elétrica de cada resistor e da fonte. E ali tem a colinha de como é que calcula o REQ. Primeira coisa que é interessante que a gente faça aqui é calcular justamente o REQ, né? Para que a gente tenha aí a corrente da fonte. Depois a gente calcula cada corrente em cada elemento desse. Então vamos ver qual é a corrente que a fonte está colocando no circuito. Eu vou chamar essa corrente aqui de I1, tá? Então, a corrente I1, ela é basicamente o valor da fonte dividido pelo REQ que a fonte enxerga. E agora, como é que eu calculo esse REQ? Esse REQ ele não pode ser calculado assim diretamente. Então, não posso dizer que REQ é igual a, por uma questão matemática, né? Aqui a gente tem que REQ, na verdade, é 1 sobre REQ. Então, a ideia aqui não é colocar REQ igual, é colocar 1 sobre REQ e a partir daí a gente vai escrevendo 1 sobre cada resistência do elemento, cada resistência de cada elemento. Então, 1 sobre R2, quem é R2? 5 ohms, mais 1 sobre R3, sendo R3 10 ohms, mais 1 sobre R1, que é basicamente 15 ohms. Quando a gente vai destrinchar isso aqui, a gente tem o seguinte, ó, e 1 sobre REQ é igual a 1 sobre 5, que é 0,2, mais 1 sobre 10, que é 0,1, mais 1 sobre 15, que é 0,0667. Vou colocar aqui a aproximação, tá? E aí a gente coloca aqui a soma desses elementos, né? Então fica aqui 1 sobre REQ é igual a 0,2 mais 0,1 dá 0,3, mais 0,0667 dá 0,3667. Mas aqui ainda não é o REQ, aqui é 1 sobre REQ. E o que é que a gente precisa para resolver isso daí? É fazer o inverso de cada um. Então, trazendo essa conta aqui para cá, eu tenho que REQ é igual a 1 sobre 0,3667. Isso dá aproximadamente 2,73 ohms. Vou botar aqui o símbolo de aproximadamente. Por quê? Por causa das aproximações. Tá? De posse desse valor, eu vou colocar ele aqui em cima. Vou guardar esse valor aqui. E vou dizer que REQ é igual a 2,70 aproximadamente, né? Ohms. Vou apagar essas contas aqui para a gente ganhar espaço, já que a gente já sabe qual é o valor, tá? E aí faz o seguinte, agora a gente vai utilizar o valor ali do REQ, substituído na lei de Ohm, que a gente escreveu aqui do lado. Então, I1 é igual a V1, que nesse caso é 30 volts. Vamos colocar logo os 30 volts aqui. Dividido pelo REQ, que é 2,73
2,73. 30 dividido por 2,73, a gente vai ter aproximadamente 11 amperes. Aproximadamente. Essa é a corrente I1, tá? E aí, o que a gente pode fazer disso daí? Ele pede a corrente tanto dos resistores quanto da fonte. Da fonte já está aqui. Dos resistores, a gente pode fazer alguns cálculos de divisão de corrente aqui, mas que a gente vai discutir isso num próximo vídeo de exercício. Aqui, vamos seguir o caminho mais simples e mais lógico. Então, qual seria o caminho mais simples e mais lógico? Por exemplo, corrente em R2, eu vou chamar de IR2. Deixa eu separar aqui. O IR2, que é a corrente em R2, eu vou dizer que a tensão em R2, que é o próprio V1, já que o circuito é paralelo, eu me aproveito dessa propriedade para fazer isso, dividido pelo próprio R2. Então, eu tenho 30 volts dividido por 5 ohms. 30 dividido por 5 significa, então, que eu tenho 6 amperes aí nesse cara aqui, tá? Então, tá aqui o IR2. Agora, o IR3. Então, vamos separar aqui. IR3 é igual a tensão em R3 é 30 volts dividido pela resistência R3, que é 10 ohms. Isso, obviamente, dá 3 amperes. Então, a gente tem aqui já o valor de R3. E agora, vamos colocar aqui, né? Apertar um pouco. A gente vai ver quem é a corrente em R1. Quem é esse cara aqui? Então, I R1 é igual a tensão em R1, que é 30 volts, dividido por 15 ohms. Isso dá 2 amperes. E aí, de novo, pela propriedade, né, da lei de Kirchhoff dos nós, a gente sabe que a soma das correntes precisa dar o valor da corrente da fonte, tá? A soma das correntes de cada ramo. Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente já tem aqui o valor de 1, a gente só vai provar. E 1 é igual à soma de, né, para esse circuito de IR2 mais IR3 mais IR, vou consertar aqui um pouquinho, IR1. Então, significa que 1 é... Quem é IR2? IR2 é 6 amperes, mais quem é IR3? 3 amperes, mais IR1, que é 2 amperes. Então, basicamente, IR1 é 6 mais 3 dá 9, com 2 dá 11 amperes. E está provada aqui a propriedade da lei dos nós, né? Mais uma vez. Então, basicamente é isso, né? Os exercícios que a gente queria trabalhar. A gente vai trazer nos próximos vídeos circuito misto para a gente ver como é que a gente faz o cálculo das mesmas grandezas. Mas por esse vídeo é só. Agradeço a participação de todos. Um grande abraço e até a próxima aula.